Já alguma vez sentiu que levantar-se daquela sua poltrona preferida exige um esforço que antes não exigia? Ou que os sacos das compras do supermercado parecem pesar o dobro do que pesavam há uns anos? Se calhar, até já deu por si a evitar subir umas escadas ou a pedir ajuda para abrir um frasco que antes abria sem pestanejar. Esta não é uma sensação imaginária. É uma realidade dolorosa para muitos de nós depois dos 60, uma perda silenciosa de força que nos rouba a independência e a alegria de viver. Chama-se sarcopenia, a perda de massa muscular relacionada com a idade, e parece uma sentença inevitável. Mas e se eu lhe dissesse que não tem de ser assim? E se a chave para reverter este processo, para recuperar a sua força e vitalidade, estivesse escondida num simples gesto que pode fazer todas as manhãs, na sua própria cozinha? Neste vídeo, vamos desvendar não só o que pode adicionar às suas papas de aveia para transformar o seu pequeno almoço numa poderosa ferramenta de construção muscular, mas também outros hábitos simples que o vão ajudar a sentir-se mais forte, mais enérgico e mais confiante. Fique comigo até ao fim, porque a última dica pode ser a mais surpreendente e a que mais facilmente pode incorporar no seu dia a dia. Vamos então começar pelo início do dia, por essa refeição que muitos consideram a mais importante, o pequeno almoço. E para muitos de nós, especialmente quando procuramos algo saudável e reconfortante, as papas de aveia são uma escolha frequente. São quentinhas, fáceis de fazer, cheias de fibra que ajuda o nosso sistema digestivo e a manter os níveis de açúcar no sangue estáveis. São, sem dúvida, uma excelente base. Mas, sozinhas, para quem tem mais de 60 anos, falta-lhes o ingrediente mais crucial para combater a perda de músculo. Falta-lhes a quantidade certa do tijolo fundamental da nossa força, a proteína. Imagine os seus músculos como uma parede de tijolos. Todos os dias, alguns tijolos velhos são retirados e, idealmente, substituídos por novos. Com o passar dos anos, o nosso corpo torna-se menos eficiente a colocar tijolos novos e a parede começa a ficar com falhas, a enfraquecer. Isto é a sarcopenia. A proteína, mais especificamente os aminoácidos que a compõem, são esses tijolos. E amanhã é o momento mais importante do dia para fornecer um bom carregamento desses tijolos. Por quê? Porque passamos a noite toda em jejum, um período em que o corpo esteve a desmontar mais do que a construir. Ao acordar, os nossos músculos estão famintos, prontos para receber material de construção. Se lhes dermos apenas hidratos de carbono, como a aveia simples, é como enviar cimento para a obra, mas esquecer-se dos tijolos. A obra não avança. Então, qual é o grande segredo a adicionar? A forma mais simples, rápida e eficaz de transformar as suas papas de aveia numa refeição de construção muscular é adicionar uma dose de proteína em pó, mais conhecida como proteína whey. Agora, eu sei o que pode estar a pensar. Proteína em pó? Isso não é para aqueles jovens musculados do ginásio? Essa é uma ideia antiga e completamente errada. Pense na proteína whey não como um suplemento estranho, mas como uma forma purificada e concentrada da proteína que já existe no leite, a mesma que é usada para fazer queijo. É um alimento, numa forma muito conveniente. Adicionar uma colher doseadora, cerca de 20 a 30 gramas, às suas papas de aveia enquanto as cozinha, aumenta instantaneamente o seu teor de proteína para um nível ideal para estimular a construção muscular. O sabor é neutro na maioria das versões sem sabor, ou pode até escolher um sabor suave como baunilha, que combina lindamente com a aveia. Dissolve-se facilmente e torna as papas ainda mais cremosas. O que acontece a nível celular quando faz isto? Está a inundar o seu corpo com aminoácidos de alta qualidade, especialmente um chamado leucina, que funciona como um interruptor. A leucina dá o sinal ao corpo para começar o processo de construção muscular, exatamente no momento em que ele mais precisa. Mas talvez a ideia do pó não lhe agrade. Não há problema nenhum, existem outras excelentes alternativas. Pode, por exemplo, misturar 2 ou 3 colheres de sopa de iogurte grego ou skyr nas suas papas já prontas.
Ambos são riquíssimos em proteína e dão uma cremosidade e um sabor ligeiramente ácido que corta a doçura. Outra opção fantástica é cozinhar a aveia com claras de ovo. Parece estranho, mas se as adicionar lentamente enquanto mexe, elas cozinham sem se sentirem e simplesmente aumentam o volume e o teor proteico, tornando as papas incrivelmente fofas. O importante é garantir que o seu pequeno almoço não seja apenas uma fonte de energia, mas uma verdadeira sessão de reconstrução para os seus músculos. Começar o dia desta forma não só combate a sarcopenia a longo prazo, como também lhe dará mais saciedade ao longo da manhã, evitando aqueles picos de fome que nos levam a petiscar alimentos menos saudáveis. Lembre-se, o seu corpo é a sua casa. E uma casa forte começa com um alicerce sólido, construído logo pela primeira hora da manhã, tijolo a tijolo, na sua tigela de pequeno almoço. É uma mudança tão pequena, mas o impacto na sua força e independência pode ser gigantesco. Agora que já estabelecemos um alicerce sólido com um pequeno almoço rico em proteína, é hora de perceber que uma casa forte não se constrói apenas com bons materiais. Ela precisa de ser usada, testada, fortalecida. Os nossos músculos funcionam exatamente da mesma maneira. Podemos dar-lhes toda a proteína do mundo, mas se não lhes dermos uma razão para crescerem e se manterem fortes, eles não o farão. E essa razão, esse estímulo, vem do movimento. Mas não é de um tipo qualquer de movimento que estou a falar. Caminhar é maravilhoso para o coração, para a mente, para a circulação. Uma boa caminhada ao sol para apanhar vitamina D é essencial. Mas para dizer aos seus músculos, preciso que sejam fortes, temos de lhes pedir um pouco mais. Temos de fazer treino de resistência. A palavra treino de resistência pode assustar, pode trazer à mente imagens de ginásios barulhentos e pesos enormes. Esqueça isso. Treino de resistência, na sua forma mais simples e eficaz para nós, significa apenas fazer os nossos músculos trabalharem contra uma força. E essa força pode ser o nosso próprio peso corporal. Quer um exemplo prático que pode começar a fazer hoje na sua sala de estar? A cadeira. A sua cadeira ou o seu sofá. O simples ato de se sentar e levantar é um dos exercícios mais funcionais e importantes que existem. Tente isto. Sente-se numa cadeira de costas direitas, com os pés bem assentes no chão. Agora cruze os braços sobre o peito e levante-se, usando apenas a força das suas pernas e dos seus glúteos. Sem balanço, sem empurrar com as mãos nos joelhos. Depois, sente-se de novo, de forma lenta e controlada. Não se deixe simplesmente cair na cadeira. Controle a descida. Comece por fazer 5 repetições. Se for fácil, faça 10. Faça isto 2 ou 3 vezes por dia. Pode ser enquanto espera que a água para o chá ferva, ou durante os anúncios do seu programa de televisão preferido. Este exercício fortalece os músculos das pernas e dos glúteos, que são os maiores do nosso corpo e cruciais para o nosso equilíbrio, para a nossa capacidade de andar, de subir escadas e de sermos independentes. Outro exemplo, a parede. Fique de pé, a cerca de um braço de distância de uma parede. Coloque as palmas das mãos na parede à altura dos ombros. Agora dobre os cotovelos e incline o corpo para a frente, como se estivesse a fazer uma flexão na vertical. Empurre de volta à posição inicial. Isto fortalece os músculos do peito, dos ombros e dos braços, os músculos que usamos para empurrar uma porta, para nos levantarmos do chão se cairmos, para pegar nos netos ao colo. Comece com 10 repetições. A beleza disto é a simplicidade. Não precisa de equipamento, não precisa de sair de casa. Precisa apenas de intenção. Os sacos das compras de que falamos no início? Não os veja como um fardo. Veja-os como uma oportunidade. Divida o peso igualmente pelos 2 braços e caminhe do carro para casa com a postura direita. Sinta os seus braços e ombros a trabalhar. Isso é treino de resistência. Subir as escadas em vez de usar o elevador? Isso é treino de resistência. O segredo é encontrar formas de desafiar ligeiramente os seus músculos no seu dia a dia. Eles não precisam de ser levados à exaustão, apenas de serem lembrados de que são necessários.
E tal como não construímos uma casa com os tijolos todos de uma vez só de manhã, os nossos músculos também não. O pequeno almoço rico em proteína foi o primeiro carregamento de material. Mas a equipa de construção precisa de ser alimentada ao longo de todo o dia. Espalhar a ingestão de proteína pelas refeições principais é tão ou mais importante do que ter uma grande dose de manhã. O nosso corpo não consegue armazenar proteína da mesma forma que armazena gordura ou hidratos. Se lhe dermos uma quantidade enorme de uma só vez, ele usa o que precisa e o resto é desperdiçado. É muito mais eficaz dar-lhe doses moderadas ao longo do dia para que ele tenha sempre tijolos à mão quando precisa de reparar e construir. Pense no seu almoço e no seu jantar. Incluem uma boa fonte de proteína. Em Portugal, temos a sorte de ter uma dieta rica em opções fantásticas. Um belo filete de peixe grelhado, seja um robalo, uma dourada ou as nossas queridas sardinhas, que ainda por cima são ricas em ômega 3 e vitamina D, essenciais para a saúde muscular e óssea. Uma posta de bacalhau cozido com grão de bico. O grão de bico, tal como o feijão e as lentilhas, é uma fonte maravilhosa de proteína vegetal. Uma simples omelete ou ovos mexidos ao almoço, acompanhados de uma salada farta. Um bife de frango ou de peru grelhado. O objetivo deve ser ter em cada prato principal algo que ocupe cerca de 1/4 do prato e que seja uma fonte de proteína de qualidade. Não se esqueça dos lanches. Em vez de uma bolacha ou um bolo, por que não um punhado de amêndoas ou nozes? Ou um iogurte natural? São pequenas trocas que, somadas, garantem que a sua equipa de construção muscular nunca fica sem material durante o dia de trabalho. Juntando todas as peças, o que temos? Começamos o dia com um alicerce forte, com as nossas papas de aveia transformadas numa refeição de construção muscular. Demos aos nossos músculos o sinal de que o dia de trabalho começou. Depois, ao longo do dia, continuamos a fornecer-lhes os materiais de que necessitam através de almoços e jantares equilibrados, com peixe, carne, ovos ou leguminosas. E crucialmente pusemos esses músculos a trabalhar. Não com exercícios complicados ou idas ao ginásio, mas com movimentos simples e intencionais. Levantar da cadeira, usar a parede, carregar as compras. Cada um destes atos é uma mensagem para o nosso corpo que diz: eu preciso de ti. Preciso que sejas forte. Não te podes reformar. Esta combinação de nutrição adequada e estímulo físico é a fórmula mais poderosa que existe para travar e até reverter a sarcopenia. Mas há um último ingrediente, um que muitas vezes subestimamos, mas que é fundamental para que todo este processo funcione. É a consistência. Não adianta fazer isto um dia e esquecer nos 3 seguintes. A força não se constrói numa semana. Constrói-se dia após dia, com pequenos hábitos que se tornam parte da nossa rotina. É como regar uma planta. Não lhe damos água toda de uma vez para durar um mês. Damos-lhe um pouco de água todos os dias, ou a cada 2 dias. Com os nossos músculos é igual. É a sopa de legumes rica em feijão que faz para o jantar, o iogurte que come ao lanche, a decisão de subir as escadas do prédio a pé. São estas pequenas vitórias diárias que, somadas, criam uma mudança monumental na sua saúde e bem-estar. E os benefícios vão muito para além de conseguir abrir um frasco ou carregar as compras. Quando se sente fisicamente mais forte, a sua confiança aumenta. O medo de cair diminui, porque as suas pernas estão mais estáveis e o seu equilíbrio melhora. Sente-se mais capaz, mais independente. Ganha a liberdade de dizer sim a um passeio mais longo, a uma viagem que estava a adiar, a brincar no chão com os seus netos sem se preocupar se depois consegue levantar-se. Recuperar a sua força é recuperar a sua vida, na sua plenitude. Lembre-se, o seu corpo tem uma capacidade incrível de se adaptar e de se curar, em qualquer idade. Nunca é tarde demais para começar a dar-lhe as ferramentas de que ele precisa para ser mais forte. Não precisa de fazer tudo de uma vez. Comece com uma mudança. Talvez amanhã de manhã adicione aquele iogurte grego ou aquela colher de proteína às suas papas de aveia. Sinta a diferença. Na próxima semana, introduza o exercício da cadeira. Pequenos passos,
mas dados de forma consistente. A sua versão mais forte, mais energética e mais independente está à sua espera. Agora, adoraria saber a sua opinião. Qual destes hábitos lhe parece mais fácil de começar a implementar? Costuma tomar um pequeno almoço rico em proteína? Partilhe as suas experiências e as suas dúvidas nos comentários abaixo. A sua jornada pode inspirar outra pessoa a começar a sua. E se achou este vídeo útil e encorajador, por favor, deixe um gosto para que mais pessoas o possam encontrar. E não se esqueça de subscrever o nosso canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos com mais dicas para viver uma vida plena e saudável em qualquer idade. Lembre-se sempre, a idade é apenas um número, mas a força é uma escolha que podemos fazer todos os dias. Um grande abraço e até a próxima!